Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Se você está chegando novo nesse canal, por favor, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like, por favor, e divulgue o canal, compartilhe. Será muito importante. E se você quiser ser um parceiro desse canal, ajudando como você puder, o Pix é robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, ok? Eu falei num vídeo aí passado que nós tínhamos 1006, né? Mas eu fui corrigido por um amigo daqui do canal e disse: não, Robson, tem 1060 inscritos. Digo, opa! Então, só corrigindo, pessoal, nós temos 1060, porque na hora de a gente olhar, não aparece assim, né? Então deve estar aí 1060, 1061, 1062, essa coisa aí, tá? E eu espero que o canal cresça, pessoal. A gente quer crescer, mas isso não depende basicamente de mim, né? Você sabe que depende do algoritmo, depende também das pessoas, quando elas deixam like, quando elas tornam relevante o canal. Aí também o canal ainda não está sendo monetizado, tá? Tem todo um processo que tem que ser feito, e eu iniciei o processo, aí está em análise, essas coisas todas, tá, pessoal? Então, vocês sabem que, e ninguém espere que monetização seja lá essas Coca-Cola toda, né? Porque se fosse, nem eu tenho ideia de como, mas eu sei que tem gente aí, meu irmão, que YouTube no Brasil que vive dessa forma né? Então, mas não é minha ideia não, tá, minha gente? Eu tô aí lutando, sabe, há muitas coisas, pessoas, família, como diz o povo, né? Agora tem esse negócio, olha, família. Então, família, eu digo isso para vocês, a gente está na luta, tá? Eu não paro de lutar. Às vezes não é fácil, né? E aí, às vezes a gente tem que lutar sozinho, né? Então, a ideia do canal é passar esperança e força a todos, porque, como diz, os tempos são maus, né? Mas a gente vai vencer, tá? A gente vai vencer. Muito bem. Nós estamos aí fazendo uma introdução à gnose cristã. Evidentemente que a gente já fez aqui vários aspectos da gnose, né? Então, a partir desses aspectos, não tem como as pessoas não entenderem o canal, tá? Não tem. Por mais que as pessoas digam, não, a gente não consegue acompanhar esse raciocínio, eu não posso ser mais simples do que isso, porque senão a gente se torna simplista e o conteúdo vai embora, tá? Então, muito bem. Aqui, ó, vocês estão vendo que tem o reflexo de uma lâmpada da luz bem aqui, entendeu? Tá? Aí, às vezes, quando a gente escreve aqui, acaba não aparecendo. Então, o quadro, ele está né? Ele não está, assim, reto com a coisa, né? Então, às vezes, vou ter que me afastar aqui para vocês verem, tá? Então, para você entender o que acontece, existem no nosso universo bolha, tá? Vocês já viram isso, né? Tá? Seres fractais, que são os aeões e os demais seres que habitam pleroma, tá? Pleroma, tá, gente? Seres moronciais, os arcontes, no caso, um exemplo que eu estou dando, e seres materiais ou factuais, humanos, supra-humanos, meta-humanos, tá? E aí a gente pode fazer uma ligação assim, ó.
Os seres fractais são espírito, os seres mononciais são alma e os seres materiais são corpos. Ok? Então, o que a gente aprende com isso aqui? Nós aprendemos que o ser humano ele tem aqueles três componentes, três substâncias, três corpos. Tá? Os três corpos. E aí, a centelha divina, o espírito humano, gente, ele não é a mesma coisa que a alma. Isso foi um engano usado pela igreja, nós já estudamos isso, tá? E ficam falando que a alma é a mesma coisa que o espírito, não é, tá? Até mesmo os judeus têm uma divisão, eles dividem a alma em 5 áreas, tá? Mas a gente nem vai falar disso agora, né? Não vamos entrar nesse detalhe, porque, veja, a Kabbalah, ou a Cabala, né? Como alguns chamam, né? Tem gente que chama Kabbalah, outros chamam Cabala, enfim. Ela é, na verdade, um misticismo que tem por objetivo interpretar a Bíblia à luz, né, de uma visão esotérica, simbólica, tá? E não de uma leitura literal. Eles têm maior pânico que você aprenda que a Bíblia você tem que ler literalmente e fazer de conta que aquilo é realmente real, se for realmente real, tá? Por quê? Porque eles querem continuar mantendo a sociedade, tá, enganada, dizendo que o Deus da Bíblia é um reflexo do Ani, né, do Ain Sof, do Ain Sof Aur. Ok? Então, da onde você está tirando essas ideias? Minha gente, eu tenho N livros aqui sobre esse assunto, né? Eu vou nem procurar que está para cá, né? Mas eu tenho alguns livros sobre isso e de vez em quando a gente olha para a gente poder analisar como é que é sutil a ideia da árvore da vida, da chamada Sefirot, das Sefiras, né? Sefirá, cuja a ideia é do caminho espiritual de um ser humano. Só que eu já mostrei aqui, ok, que por detrás da Kabbalah, da árvore da vida, na verdade está ali implícito que eles pegaram diversas divindades e fizeram todas elas ser atributos do Jeová, do Demiurgo, ok? Então, você pega, né? Olha aqui, ó. Um exemplo é esse aqui, ó. Tá? Eier, o eu sou. Tá? Aí vem Yod He Vav He Elohim, o Iá, tá? Dat, que é gnose aqui, palavra dat é conhecimento, tá? Aí vocês vão vendo que vai aparecendo os nomes dos seres. Quando chegar aqui na última, que é a Terra, aqui, ó, aí quem é o responsável pela Terra? Está escrito Adonai Ha-Eretz. Ok? E aí a gente vai descobrir que quem é esse Adonai? Tá? Esse Adonai não é o Jeová. Esse Adonai é o Enki.
Porque o Enlil está lá em cima. Porque ele é o Deus, tá, dos mundos superiores. E o Enki é o Deus dos mundos inferiores. E aí, quando você descobre isso, você percebe que é toda a tentativa. Porque, vamos lá, nos documentos, nas tabuletas da Suméria, preste bem atenção nisso aí, os nibiruanos, ou os Anunnaki, do sexo masculino, eles nasciam sem prepúcio. Tá? Portanto, quando eles fizeram o primeiro humano, eles repararam que os humanos nasciam com pele no prepúcio. Então, os Anunnaki, que são os mesmos Elohim, os mesmos arcontes, acharam principalmente o Enlil, resolveu implantar a ideia de identificar um povo. Como é que eles identificaram esse povo? Ele mandou que toda criança a 8 semanas, mais ou menos, né, fosse levada ao templo para ser tirado a pele do prepúcio. Portanto, essa identidade tem a ver com Enlil. Tá? Essa é a identidade do povo escolhido por Enlil, que é o Jeová, o Javé, o Brahma, tá? E portanto o Yaldabaoth. E aí eu não preciso falar muita coisa para você entender quem é. Quem é esse povo? Que povo é este? Este é o povo. Então, meus amigos, os gnósticos tinham uma visão que era... Eles diziam que existiam 3 tipos de pessoas. As pessoas espirituais, as pessoas almáticas e as pessoas corporais ou somáticas. Tá? Ok? Então nós temos as 3 naturezas. Nós temos um elemento fractal, tá? Um elemento, tá, moroncial, que é a alma, e temos um outro elemento factual ou material, que é o corpo. Certo? Você vai entender isso através dessa reflexão que nós vamos fazer agora. Porque, veja, os gnósticos eles diziam que isso tinha tudo a ver. Então, vamos lá. Vou apagar aqui, tá, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui um desenho que eu não sei fazer, eu não sou desenhista. Né? Então, né? Então, o ser humano era dotado, tá? Aqui, tá? De espírito, ok? Alma, e a parte mais densa, corpo. Tá? Então eles diziam isso, né? Então eu vou usar outro
parâmetro para cá. Fractal, moroncial, e factual, ou material, como queiram chamar, tá? Então, essa parte aqui era a parte mais densa do ser humano, né? Ok? Essa aqui é a parte mais densa do ser humano, que é o corpo, tá? Então, o corpo é soma, tá? No hebraico, né? Ou então aqui o Paulo usa a palavra sarx, para carne, né? Mas nós podemos chamar de o homem material, né? Ok? A alma é a nefesh, ou a psique, certo? Ou ainda a morôncia, né? Certo? O espírito é pneuma em grego, né? Ruach, né? Em hebraico. Então, o ser humano tem aqui, está na terceira densidade, aqui está na segunda densidade e aqui está na primeira densidade, tá? Segunda, terceira densidade, ok? Então você está vendo, isso aqui é um modelo que mais ou menos, o que os gnósticos diziam? Que esse, tá? Que o corpo, tá? Tá? Que está nessa parte negritada, tá? Essa parte azul aqui, azulada, é a alma, ok? Certo? Então eles diziam que o ser humano tinha a alma e o espírito, a alma, o corpo e a alma, eles são interligados, tá? Eles estão interconectados. E a alma, ela é também uma ligação com aqui, com o espírito, ok? E o espírito, por sua vez, se liga à centelha divina, tá? Ok? Certo? Então, o homem pode escolher a forma como ele quer viver. Se ele quer viver somaticamente, né? Ok? Eu vou até pegar aqui, se eu encontrar ele aqui, eu vou mostrar algo para vocês aqui, que é muito interessante. Essa reflexão, né? Tá aqui. Então, aqui, no caso, o corpo, né? Até fazer, porque eu gosto que as pessoas entendam, tá? Em grego é soma, em hebraico é bazar. Ok? A ruach, tá? Certo? A nefesh, tá aqui, nefesh, psique em grego, tá? Então eu estou colocando os nomes nas diversas linguagens para a gente entender. Ok? Então o homem,
ele tem que escolher o que ele quer viver, porque o corpo e a alma estão ligados intrinsecamente, tá? Por um elo de ligação, porque são criações do demiurgo. Então, o demiurgo, eles manipularam um símio, ali no estágio, e fizeram o símio fazer uma evolução para ficar um pouco mais avançado. Mas chegou um momento que o ser não só se arrastava, ele não ficava de pé. Aí foi que a Sofia teve a ideia, pediu ajuda do Pleroma, o Pleroma enviou os luminares, e os luminares sopraram por Deus ignorante, né, do Antigo Testamento, que ele soprasse porque eles sabiam que o quê? Que como ele tinha dentro dele uma dimensão plasmática herdada de Sofia, eles pediram para ele soprar. Aí ele soprou. Quando ele soprou, o que acontece? O ser humano recebe a centelha divina. Okay? O homem era só psíquico, corpo e alma. Mas com o sopro, ele se tornou um ser ciente. Portanto, ele recebe o espírito. Por quê? Porque ele recebeu a centelha. Para a centelha existir dentro de nós, é preciso que haja um container para que ela possa existir sem destruir a nós, a matéria. Porque o espírito, meus amigos, a centelha divina, eles não têm nada a ver com a matéria, no sentido dessa densidade, né, que os gnósticos vão chamar de Hille, a matéria de Hille. Por isso eles dizem que existiam pessoas ílicas, pessoas psíquicas e pessoas... E isso tem a ver com outra situação. Vocês vão perceber aqui, tá? Vocês vão perceber que a dimensão espírito fractal está ligado ao 7, tá? Filho de Adão e Eva. A alma, tá? A psique, está ligada ao Caim, tá? E o corpo está ligado a Abel. Ok? Na verdade, tudo é uma interpretação que é feita para dizer o quê? Para dizer que o homem espiritual é como o 7. Por isso existiu uma escola gnóstica chamada Setiana. O homem psíquico é o homem cainita. O homem espiritual é o homem setiano, setitas. E o homem corporal são os abelitas ou Abel. Por quê? Porque a alma acaba matando também o corpo. Tá? No sentido de que ela acaba absorvendo o corpo. Por isso que muita gente tem uma dificuldade imensa de fazer um processo de mudança. Por quê? Porque a alma se colou tanto ao corpo que ela exerce um controle, tá? E eu já falei aqui que o homem é um ser total, né? Um ser na sua totalidade, ok? E é isso que a gente vai estudar agora, tá? Completando essa fase desses vídeos, ok? Afirmamos que os seres humanos são compostos de corpo, alma e espírito. Teremos, portanto, 3 tipos diferentes de homem, de acordo com o aspecto pelo qual ele mais é influenciado, se pelo corpo, a alma ou pelo espírito.
Desde os tempos antigos, o homem foi categorizado pelos gnósticos desta forma, em termos físico, psíquico e espiritual. Essas categorias também foram utilizadas por São Pedro. Os cátaros, por exemplo, também dividiam o homem em 3 diferentes tipos: os terrestres, tá? Que eram os iléticos, de Hiller, tá? Se regido pelo corpo, o psíquico, se governado pela alma, e o espiritual, pneumático, se governado pelo espírito. Numa das obras gnósticas encontradas em Nag Hammadi, chamado Tratado Tripartite, encontramos a mesma diferenciação do homem em material, psíquico e espiritual. Julius Evola, em seu livro sobre yoga tântrico, baseado em antigas tradições indianas, classifica o homem em 3 tipos, tendo as mesmas características aqui: o Pasu, Vira e Divya. Tá? Pasu significa animal e refere-se ao homem animal, em quem domina o corpo e seus instintos. Vira é o guerreiro que se esforça para acordar, né? Ele está um tanto confuso, mas luta para se libertar deste mundo material e cumprir seu espírito, né? E isso. Finalmente, o Divya, o terceiro tipo de homem cujo espírito já foi liberado e governa de forma absoluta. O homem perfeito é encontrado neste grupo. Então, vocês estão entendendo agora, né, porque esse texto é bem pequeno, né, exatamente porque é que os gnósticos vão dividir seres humanos baseados nesses princípios aqui. Ok? Certo? Porque é importante a gente entender qual era a visão. Tá? Qual era a visão? Então, quando a gente pega eu vou pegar aqui o capítulo 15 de 1 Coríntios, tá? Deixa eu olhar aqui. Capítulo 15 de 1 Coríntios. Aqui. Ele diz assim, no versículo 35, tá? Olha só o que ele vai dizer. Mas alguém dirá, como os mortos ressuscitarão? Tá? E com que corpo virão? Insensato. O que semeais não é vivificado se não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que virá a ser, mas um simples grão, como o trigo ou algum dos demais. Mas Deus lhe dá o corpo conforme ele deseja, e a cada um das sementes seu próprio corpo. Tá? Nem toda a carne é a mesma carne, mas uma é a carne dos seres humanos, outra é a carne dos animais de carga, e outra é a carne das aves, e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. Tá? Mas um é o esplendor dos celestiais e o outro dos terrestres. O brilho. Tá? Um é o brilho do sol, o outro o brilho da lua, o outro ainda é o brilho das estrelas, pois uma estrela difere das demais em brilho. Veja a comparação que ele está fazendo com o processo de ressurreição. Tá? Assim também é a ressurreição dos mortos. O que é semeado em corpo, em corrupção, é ressuscitado em incorrupção. O que é semeado em desonra é ressuscitado em glória.
O que é semeado em franqueza é ressuscitado em paciência, em potência, quer dizer. É semeado corpo psíquico, corpo almático, e ressuscitado corpo pneumático, ou espiritual. Se existe um corpo psíquico, existe também um corpo espiritual, pneumático. Assim também está escrito: o primeiro ser humano, Adão, tornou-se um ser vivente, uma alma vivente. Um ser psíquico. Tá? O último Adão, ao contrário, é pneumático, é espírito vivificante. Contudo, o primeiro não é o espiritual, mas o psíquico. Depois o espiritual. O primeiro ser humano é da terra, é terreno, terráqueo. O segundo ser humano é do céu. Tá? Conforme o terreno, tais serão também os terrenos. Conforme os celestes, tais também os celestes. E assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celeste, do homem celeste, do antropos, do Adão primordial, do Adão cádmio. Tá? Eu digo isso, irmãos. A carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Aí ele diz: eis que vos digo um mistério, tá? Nem todos adormeceremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, sofreremos uma metamorfose. Em um instante, em um piscar de olhos, ante a última trombeta, pois soará a trombeta, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis. Os mortos, e não os corpos. Tá? Serão incorruptíveis, e nós seremos, os vivos, transformados. Porque é necessário que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista de imortalidade. E quando isso é corruptível, se reveste de incorruptibilidade, que é o nosso corpo, né? Certo? E isso é que é mortal, se reveste de imortalidade, então se cumprirá a palavra que foi escrita: ó morte, foi tragada pela vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu ferrão? Ora, o ferrão da morte é o pecado, e a potência do pecado é a lei. Então ele está descrevendo aqui exatamente a existência dos corpos. E ele começa a dizer que os corpos, há corpos, tá? Soma, bazar, soma. Existem a soma dos peixes, aqui nesse caso ele usa sarx, existe o sarx dos peixes, né, dos animais, de tal. Então ele vai diferenciar o corpo psíquico do corpo espiritual. E quando ele fala de corpo psíquico, ele está se referindo ao corpo material e à alma. Tá? Então, se ele pudesse definir duas substâncias, ele diria: olha, é espírito e alma. Por quê? Porque a alma é a forma do corpo. Então, portanto, ele está dizendo que, assim como existe o corpo espiritual, existe o corpo psíquico. E ele está mostrando que a ressurreição, que o corpo de ressurreição, o corpo glorioso, cada um vai ter o seu brilho. Não serão iguais. Os corpos ressuscitados não serão iguais, terão glórias diferentes, terão brilhos diferentes. Nesse caso aqui ele está usando um termo mais específico, quer dizer, uns terão mais peso e outros menos peso. Alguns terão mais densidade e outros terão menos densidade. Por quê? Porque vai depender de como você viveu na Terra. Se você viveu
carnalmente, somaticamente, você se materializou demais, aí complicou. Você vai ressuscitar, mas você não vai conseguir avançar na ascensão. Mas se você viveu psiquicamente, mesmo confuso, mesmo muitas vezes cambaleante, mas está ali lutando, está ali tentando entender as coisas do espírito e se ligando ao espírito, você tem uma densidade, que já vai ser menos densa. E se você for uma pessoa realmente espiritual, aquela que deixou o espírito tomar conta e a centelha divina, você já está desenvolvendo as potencialidades do seu corpo, do corpo ressuscitado, do corpo espiritual que você vai ter. Ok? Então é aquela velha história. O problema é quem você alimenta. Ok? E aí eu vou explicar aqui para vocês alguma coisa parecida com o que nós estamos estudando, que é sobre a centelha divina. Tá? Deixa eu ver aqui. Aqui. Deixa eu passar aqui, gente, que está para mim aqui. Então, no livro de Urântia, eles vão falar sobre o ajustador, tá? O ajustador, certo? Aqui, ó, ajustadores do pensamento, que é semelhante ao conceito que nós temos de centelha divina. Aí aqui ele vai dizer assim: a missão dos ajustadores do pensamento junto às raças humanas, veja, junto às raças humanas. Ele não está falando de uma raça só, tá? É a de representar, de ser o Pai Universal. Ok? Para as criaturas mortais do tempo e do espaço. E esse é o trabalho fundamental das dádivas divinas. A sua missão também é elevar a mente dos mortais e transladar as almas mortais, dos homens, às alturas divinas, até os níveis espirituais da perfeição do paraíso. Tá? Então, qual é a função da centelha divina ou do ajustador, como o livro de Urântia chama? Primeiro é ser a presença do Pai incógnito. Você entende? Deus habita em você, mas não o demiurgo, o Deus verdadeiro, a deidade primordial. E essa centelha divina, o ajustador, ele habita numa realidade da antimatéria. Porque o pleroma é antimatéria. Então, meu amigo, se a centelha divina não fosse encapsulada pelo espírito, o corpo humano seria tragado como o corpo de Jesus foi. O que aconteceu no corpo de Jesus? O corpo de Jesus foi absorvido pela energia. A matéria desapareceu. Só que ele deteve uma habilidade. Qual é a habilidade? A habilidade de materializar e se desmaterializar. Então, depois da ressurreição, ele fazia um processo normal de ir nos cantos, atravessar paredes e etc. Por quê? Porque ele tinha um corpo moroncial. Tá? Esse corpo ressuscitado é semelhante, mas não igual.
ao corpo biológico. Certo? Então, bem aqui, é outra coisa importante. Vejam, como é que a gente tem que entender a coisa? Isso aqui, meus amados irmãos, o Espírito e a centelha divina, aqui, ó, estão ligados a Zoe, a vida de Deus. Então você tem a vida Zoe dentro de você, tá? Você tem a vida Zoe dentro de você. Vou marcar isso aqui para você diferenciar uma coisa de outra. Tá? Você tem a vida Zoe dentro de você. Ok? Então você tem aqui, ó, a vida Zoe. O seu espírito, né? Tem a vida Zoe. A alma aqui é chamado de vida almática. Tá? Certo? E o corpo, tá? Assim como tem, tá? É a vida bios, ou biológica, tá? Que é a vida bios. A palavra bios e a palavra psique, tá? Que está bem aqui, ó, quer dizer vida. Tanto bios quanto psique quer dizer vida. E a outra palavra para vida é zoe. Mas essa quer dizer a vida de Deus. Não. Então nós temos três vidas: a vida zoética, a vida psíquica e a vida biológica. Ok? Então o homem biológico é aquele que segue os instintos. Por quê? Porque, vamos lá, de novo aqui no quadro, vai ficar bem cheio, né? Então, o homem espiritual, a partir do momento que a centelha divina adentrou no homem, e você já entendeu que os campos morfogenéticos explicam o que foi acontecendo. Não é que está todo o tempo descendo uma centelha divina aqui na Terra, não. É que nós vamos transmitindo isso por causa dos campos mórficos. Tá? Então, a centelha divina, quando adentra e é encapsulada pelo Espírito, ela cria um organismo espiritual. Ok? Qual é esse organismo espiritual, Robson? Ele é composto da supraconsciência, tá? Vou só aqui botar aqui, da consciência e da intuição. Ok? Aí já tem aí, né? Assim como a vida biológica tem o seu organismo, e a vida psíquica tem também, por quê? Porque aí a alma aqui, ela tem o quê? Ela tem a mente, a vontade, e ela tem o sentimento. Ok? O corpo, por sua vez, o que é que ele tem o corpo? Tá? O corpo ele tem, tá? Os instintos, ok? E os órgãos do sentido. Tá?
Isso tudo aqui, tá? Ligando esses aspectos aqui, ó. Veja o que eu vou traçar aqui. Isso significa, tá? Vou afastar aqui, que o homem tem uma personalidade, ela vai sendo formada, ok? Olha aqui, certo? A personalidade do homem é formada da união, tá? Da alma com o corpo, ok? E aqui, no espírito, está o caráter, que é a parte mais interna, tá, do ser humano. Então vejam como as coisas elas vão se encaixando, tá? Elas vão se encaixando. Na medida em que o ajustador ou a centelha divina chegam na vida, é claro que os gnósticos chamavam de centelha divina e diziam que a centelha divina era criava o espírito, ela está unida ao espírito humano, ok? Então vejam bem. Mas o livro de Urântia diz que o ajustador do pensamento, por exemplo, ele só chega antes dos 7 anos, ali faltando meses para os 7 anos, ok? Inclusive há um aplicativo, há um site onde a gente calcula quando foi que a centelha divina ou quando foi que o ajustador do pensamento chegou em nós. Tá? Certo? Então, a missão da centelha divina ali é ser a presença do Pai Universal na vida de uma pessoa. Ok? E ajudar o espírito a conduzir a alma e não ser tragado pela alma. Certo? Então, se a gente fosse falar de um modo assim tecnológico, o espírito, a centelha divina é como se fosse um implante em que Deus disse assim: eu não posso sair do pleroma, porque se eu sair do pleroma, tudo se desorganiza. A existencialidade entra em crise. Mas aí eu vou enviar uma parte minha para os humanos, para os antropos da Terra. Porque existe antropos no pleroma, que estão em outro universo diferente do nosso, que são nossos irmãos. Ok? Então você imagina que a Sofia teve a grande ideia de fazer o Demiurgo soprar, porque ele soprando, a parte divina de herança da Sofia entrava dentro de nós. E essa foi a ideia da Sofia. Porque ela sabia que se não tivesse a centelha divina, o espírito humano, nós íamos nos tornar escravos ainda mais do Demiurgo. Mais do que já somos. Ok? Então, você está percebendo, né, que a coisa é bem profunda. Tá? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. Né? Na experiência de transformar, assim, a natureza humana da criatura temporal na natureza divina do finalidor eterno. Quer dizer, ele tem a centelha tem a missão, tá, de, diríamos assim, de fazer com que a natureza divina cresça num ser humano. Tá? Os ajustadores trazem à existência um tipo único de ser. Um ser que, constando da união eterna do ajustador perfeito e da criatura perfeccionada, seria impossível duplicar por qualquer outra técnica no universo. Nada em níveis não existenciais no universo inteiro pode substituir o fato da experiência, o fato
da experiência. O Deus infinito é, como sempre, repleto e completo, infinitamente inclusivo de todas as coisas, exceto do mal e da experiência da criatura. Deus não pode fazer errado. Ele é infalível. Deus não pode experiencialmente conhecer aquilo que ele jamais experienciou pessoalmente. O pré-conhecimento de Deus é existencial. É por isso que o Espírito do Pai desce do paraíso para participar de toda a experiência de plena boa-fé, junto com os mortais finitos, na carreira ascendente. Apenas por esse método, o Deus existencial poderia tornar-se, na verdade e de fato, o Pai experiencial do homem. A infinitude do Deus eterno engloba o potencial para a experiência finita, tá? Qual torna-se, de fato, na ministração dos fragmentos ajustadores, quer dizer, das centelhas divinas que vêm habitar no ser humano, pois eles efetivamente compartilham das vicissitudes, tá? Das experiências da vida dos seres humanos. Tá? Quando os ajustadores são despachados dessa região que eles chamam de Divinigton, tá? Divinigton, para o serviço mortal de todos eles, são idênticos em dotação de divindade existencial, mas diferem-se pelas qualidades experienciais na proporção do seu contato prévio com as criaturas evolucionárias, tá? E nelas. Nós não podemos explicar a base do compromisso dos ajustadores, mas conjecturamos que tais dons divinos sejam otorgados de acordo com alguma política sábia e eficiente, segundo a opinião eterna, para a adaptação à personalidade residida. Então, isso aqui, pessoal, é tudo o que acontece. Claro, eu vou dar um salto aqui, eu quero ir, né, para uma outra parte aqui, tá, porque é grande o texto. Então, eu não vou fazer toda a leitura, tá? Aqui, para lá, nessa parte aqui, ó. Os ajustadores do pensamento são crianças da carreira do universo e, de fato, os ajustadores virgens devem ganhar experiência enquanto criaturas mortais crescem e desenvolvem-se. Do mesmo modo, a personalidade da criança humana se expande para as lutas existenciais evolucionárias. O ajustador cresce muito com os exercícios preparatórios para o próximo estágio da vida ascendente. Tá? Da mesma forma que a criança adquire a versatilidade para a adaptação às suas atividades adultas por meio da vida social. O que ele está dizendo aqui é que a centelha divina, ela vem fazer parte da gente e ela também vai fazer uma adaptação a nós. Por quê? Porque é o próprio Deus fazendo uma experiência humana. O próprio Deus existindo em nós. Ok? Então, quando você chora, não é você só chorando. Deus está chorando com você. O Pai incógnito está chorando com você. Porque toda a experiência que você tem, Ele está presente. Ele não se ausenta de você. Porque Ele é amor. Ele te ama de verdade. Ele está ali expandindo um organismo. Eu falei, né? Um organismo aqui, ó, organismo espiritual. O que é que ele coloca nesse organismo espiritual? O amor. Em essência, é o amor infinito do Pai incógnito que está em você. Não é? Como o apóstolo disse, não sabeis que sois templo do Espírito Santo e que, portanto, não vos pertenceis?
Deus habita em você. Então, como é que você vai vencer a alma e o corpo? Dando autoridade para o Espírito, para a centelha divina fazer esse processo de transformação, de mudança. Então, na medida em que você vai crescendo no conhecimento, na gnose, que a gnose é experiencial, não é um monte de escritos, mas é para que você abra os olhos, para que você veja que você está vivendo num mundo de Maia, no mundo da ilusão. É para que você veja o quanto a Matrix, o quanto o simulador está tentando nos enganar, o quanto o demiurgo com seus arcontes estão sugando a energia das pessoas, adoecendo as pessoas, colocando miasmas, colocando, enfim, todo tipo de criaturas dentro do elemento psíquico, porque eles sabem que as doenças são psicossomáticas, elas se transferem da alma para o corpo. Tá? Da alma para o corpo. E aí nós vamos entender, né, que nosso corpo biomecânico, bioeletroquímico, ele tem um fluido chamado sangue. Se você retirar todo o sangue de alguém, morreu. E é no seu sangue que está todas as informações sobre você. Por quê? Porque o seu sangue passa pelo cérebro e circula todo o seu corpo. E é por onde viajam as células, as moléculas. Ok? Então toda a informação vai circulando através de você a partir desse fluido chamado sangue, que no Antigo Testamento eles vão dizer exatamente que a vida reside no sangue. Portanto, comer sangue é comer a vida. É por isso que Jesus vai usar essa palavra sangue. Comam do meu corpo e bebam do meu sangue. Os caras ficaram escandalizados com ele. Mas por quê? Porque existia uma ideia de que se você bebe o sangue de um Deus ou come a carne de um Deus, você tem as mesmas capacidades que o Deus tinha. Conta a história de que na África eles têm muita tradição, né? Então os antepassados são os mais velhos são respeitados pelo conhecimento. Então conta-se a história que um desses idosos contou, né, na tribo, que certa vez ele viajou e foi para a casa de uma pessoa. E chegando lá, deram para ele comer uma carne. E quando ele comeu a carne, ele adoeceu, começou a adoecer. Coisas terríveis. Só que quando foi passando a doença, ele começou a ter visões, a ver as coisas como elas são, a natureza como ela é e tudo. Então ele perguntou para eles o que era que ele tinha comido. Então ele disse: você comeu a carne de o nome parece Chitauri, uma coisa assim. Que era o que, na verdade? Um ser não humano. Um alien, um extraterrestre. Ele se alimentou daquela carne.
E ele começou a ter as mesmas capacidades que o ser tinha. Então você entende que quando Jesus diz: como a minha carne e bebo o meu sangue, quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, tem Zoe. Não é só a vida bios. Tá? Mas ele usou essa expressão simbológica para dizer para nós: olha, vocês precisam se alimentar de mim. Ok? Então, a sarx, carne. Tá? Vocês precisam se alimentar de mim. Vocês precisam beber do meu sangue para que as informações do meu sangue circulem em vocês. E eu possa fazer essa transmissão de informação minha para vocês. E vocês vão passar a ser seres que têm as mesmas capacidades que eu. Lindo isso, né? Não é maravilhoso a gente entender isso? É? Arrepia a gente. Porque isso é gnose. Mas como, Robson, a gente vai comer a carne de Jesus, beber o sangue? A gente tem que, então, na ceia dos evangélicos ou na Eucaristia dos católicos? Não. Não. Você é um alquimista. A alquimia é a capacidade que a gente tem de transformar as coisas, ainda que a aparência da coisa continue. Aqui é que está o X. Tá? Aqui que está o X da questão. Aqui que está o campo morfogenético. Vocês já viram o livro O Poder da Água? Né? Sabe, Michikaku, o nome dele, um nome assim. Que ele mostra a mudança que a água tem quando você pega na água e fala amor, bondade, carinho, compaixão. Você fala só coisas positivas, a água, as moléculas delas se formam perfeitamente. A água começa a ser instrumento de cura. Você está me entendendo? Porque a vibração e a frequência que você passou para a água está purificando a água. Agora, quando você chama tudo que não presta, a água já passa por canos que vão dificultando. Então, por isso as pessoas rezam nas águas e chamam de água benta, a água fluidificada. Você mesmo, na sua casa, você faz isso. Você pega um copo com água, bota na sua mão e fala coisas positivas para ela. Né? Ou então você pega 1 litro de água e põe ela perto de uma música bacana, que fale de coisas, ou que tenha sons, né? E frequências saudáveis. A mesma coisa você pode fazer com um vinho. Você compra um vinho, põe num copo, você diz assim: olha, isso aqui eu espero que se transforme no sangue de Cristo, para a minha saúde, para fortalecer a minha vida. De preferência vinho sem álcool, né? Porque tem pessoas que não podem fazer isso. Então você transmite aquilo ali, aquela vibração, aquela frequência que está no campo morfogenético deixado por Cristo. Então, meu amigo, você só continua a ser você mesmo se quiser. Mas o seu salto pode ser extremamente poderoso e você ter uma mudança substancial na sua vida, sem fazer pacto com Demiurgo, sem fazer pacto com os arcontes. Não. Você pode progredir, atrair, vibrar, frequenciar uma nova vida para você
descobrindo que você precisa deixar a centelha divina, o teu espírito, dirigir o teu corpo, ok? Tá? É isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.